O primeiro milagre atribuído ao do Padre Pio aconteceu em 1908. Naquela época ele morava no convento de Montefusco. Um dia ele decidiu ir à floresta para colher castanhas em uma bolsa. Ele enviou esta bolsa para sua tia Daria em Petreucina. Ela sempre foi muito afetuosa para com ele. A sua tia recebeu a bolsa e comeu as castanhas e depois guardou-a como lembrança. Poucos dias depois sua tia Daria estava procurando algo em uma gaveta onde o seu marido normalmente guardava pólvora. Era noite e ela estava usando uma vela quando de repente a gaveta pegou fogo. O fogo atingiu tia Daria e no instante, ela pegou a bolsa que tinha as castanhas de Padre Pio e a pôs na sua face. Imediatamente sua dor desapareceu e não ficou nenhuma ferida ou queimadura na sua face. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália, o pão era racionado. No convento do Padre Pio havia sempre muitos convidados e pessoas pobres que iam até lá pedir comida. Um dia, os monges foram para o refeitório e perceberam que na cesta tinha aproximadamente 1 quilo de pão. Todos os irmãos rezaram e se sentaram antes de começar a comer e o Padre Pio foi para a igreja. Depois que um tempo que ele voltou com muitos pães nas mãos. O superior perguntou para Padre Pio, onde você conseguiu os pães? E Padre Pio respondeu, um peregrino à porta me deu. Ninguém falou, mas todo mundo concluiu que só Padre Pio poderia encontrar esse tal peregrino. Uma vez no convento do Padre Pio, um frade deixou de colocar hóstias suficientes para a celebração, pois havia poucas disponíveis. Mas depois das confissões Padre Pio pegou as hóstias e começou a entregar a Sagrada Comunhão às pessoas e ao término da celebração sobraram muitas hóstias, mais do que eles tinham antes. Uma filha espiritual do Padre Pio estava lendo uma carta dele à beira de uma estrada. O vento fez a carta voar e rolar por uma ribanceira. A carta já estava longe quando deixou de voar e caiu e ficou presa numa pedra. Desse modo foi possível recuperar a carta. No dia seguinte ele encontrou com o Padre Pio que lhe disse, você tem que prestar mais atenção no vento da próxima vez. Se eu não tivesse posto meus pés na carta ela teria se perdido. Senhora Cleonice Morcaldi, filha espiritual do Padre Pio disse, durante a Segunda Guerra Mundial meu sobrinho estava prisioneiro. Nós não tínhamos recebido notícias durante 1 ano e todo mundo acreditou que ele havia morrido. Os pais dele pensavam a mesma coisa. Um dia a mãe dele foi ao Padre Pio e se ajoelhou em frente ao frade que estava no confessionário e disse, por favor, diga-me se meu filho está vivo. Eu não vou embora se você não me falar. Padre Pio simpatizou-se com ela e tendo piedade de suas lágrimas disse, levante-se e fique tranquila. Alguns dias depois, eu não pude resistir diante da dor dos pais, e assim decidi pedir um milagre para Padre Pio. Eu disse, Padre, eu vou escrever uma carta a meu sobrinho Giovannino. Eu só escreverei o nome dele no envelope porque nós não sabemos onde ele está. Você e seu anjo da guarda levarão a carta até ele. Padre Pio não respondeu. Eu escrevi a carta e pus em minha mesa, de noite, para entregá-la na manhã seguinte ao Padre Pio. Ao amanhecer, para minha grande surpresa e medo, a carta não estava mais lá. Eu fui correndo até o Padre Pio para lhe agradecer e ele me disse, dê graças a Nossa Senhora. Quase 15 dias depois nosso sobrinho respondeu a carta. Então toda a nossa família ficou contente, dando graças a Deus e ao Padre Pio. Durante a Segunda Guerra Mundial o filho de Senhora Luísa, que era oficial da Marinha Britânica Real, era motivo de angústia para sua mãe, pois ela orava diariamente para a conversão e salvação do seu filho. Um dia um viajante inglês chegou a San Giovanni Rotondo, trazendo alguns jornais ingleses. Luísa quis ler os jornais. Ela leu notícias do afundamento do navio que o filho dela estava. Ela foi chorando ver o Padre Pio, que a consolou imediatamente, quem lhe falou que seu filho morreu. Na realidade Padre Pio pôde dizer exatamente o nome e o endereço do hotel onde o jovem oficial estava, depois de ter escapado do naufrágio no Atlântico. Ele estava no hotel à espera do novo cargo. Imediatamente Luísa lhe enviou uma carta e depois de 15 dias obteve uma resposta do seu filho. Havia uma tal mulher nobre e boa em San Giovanni Rotondo que o Padre Pio disse que era impossível de achar qualquer falha em sua alma para perdoar. Em outras condições, ela viveu para ir para o céu.
Ao término da quaresma, Paulina estava tremendamente doente. Os doutores não lhe deram esperanças. O marido dela e as 5 crianças deles foram para o convento rezar e pedir ajuda para Padre Pio. 2 das 5 crianças correram em direção ao Padre Pio chorando. O Padre Pio ficou perturbado, e então tentou consolá-los prometendo que ia rezar para eles, nada mais. Alguns dias depois, mais ou menos às 7 horas da manhã, as coisas mudaram. Na realidade, ele pediu para Paulina, de forma que isto curou, e ele disse-lhes: ela se recuperará no dia da Páscoa. Mas durante a Sexta-feira Santa, Paulina perdeu a consciência, e ela logo depois, no dia de sábado, havia entrado em estado de coma. Finalmente, depois de algumas horas, Paulina morreu. Alguns dos seus parentes levaram o vestido de noiva dela para vesti-la, isto de acordo com uma velha tradição. Outros parentes correram para o convento para pedir um milagre ao Padre Pio. Ele lhes respondeu: ela ressuscitará, e foi para o altar para celebrar a Santa Missa. Quando o Padre Pio começou a cantar o Glória e o som dos sinos que anunciam a ressurreição de Cristo, ele deu um forte grito e os olhos dele estavam cheios de lágrimas. No mesmo momento ressuscitou Paulina, e sem qualquer ajuda ela desceu da cama, se ajoelhou e orou 3 vezes o credo. Então eles se levantaram e sorriram. Ela ressuscitou. Na realidade, o Padre Pio não tinha dito: ela ressuscitará, e sim, ela recuperará. Quando eles lhe perguntaram o que se passou durante o tempo que ela estava morta, ela respondeu: eu subi, eu subi, eu subi, até que eu entrei em uma grande luz, e de repente eu voltei. Testemunho de uma mãe. Minha primeira filha nasceu em 1953, quando tinha 1 ano e meio. O Padre Pio salvou a sua vida em forma súbita e milagrosa. Na manhã de 6 de janeiro de 1955, meu marido e eu estávamos na igreja assistindo a Santa Missa, e nossa filha estava em casa com o avô dela. De repente, um acidente aconteceu, e nossa filha se queimou com uma panela de água quente. A queimadura era tão grande quanto séria, o atingiu desde o estômago até a parte de atrás. O doutor recomendou para hospitalizá-la imediatamente, porque ela poderia morrer devido ao estado de gravidade suprema. Por isso ele não nos deu nenhum medicamento. Desesperada ao ver sofrendo a minha filha, nisso que o doutor se foi, eu invoquei fortemente o Padre Pio que intervisse urgentemente. Enquanto eu estava pronta para levá-la para o hospital, já era quase meio-dia, quando de repente a menina que estava só no quarto me chamou: mãe, mãe, olha, eu já não tenho nenhuma ferida. E quem desapareceu suas feridas? Eu perguntei amedrontada e com grande curiosidade. Ela respondeu: mãe, o Padre Pio veio, e ele curou minhas feridas pondo suas mãos sagradas em minha queimadura. Realmente, para surpresa de todos, não havia nenhum sinal ou marca que havia alguma queimadura. O corpo de minha filha era totalmente saudável, e pensar que alguns minutos antes que o médico a condenou, os camponeses de San Giovanni Rotondo se lembram com grande felicidade o evento seguinte. Estavam na primavera, as árvores de amêndoas floridas, enquanto estavam prometendo uma boa colheita. Mas infelizmente milhões de lagartas vorazes chegaram e elas devoraram as folhas e as flores, não deixaram sequer as cascas. Depois de 2 dias tentando parar aquela invasão, os camponeses estavam muito preocupados, porque para muitos deles as amêndoas eram o único recurso econômico. Eles decidiram contar ao Padre Pio o problema. O Padre Pio teve uma bela visão das árvores pela janela dele no convento e ele decidiu as abençoar. Ele vestiu os vestuários sagrados e ele começou a rezar. Quando terminou, ele pegou a água benta e fez o sinal da cruz, em direção para as árvores. Imediatamente as lagartas desapareceram, e no dia seguinte que as lagartas tinham desaparecido, as árvores de amêndoas pareciam ter os brotos novamente. Era um desastre, a colheita estava perdida. O que aconteceu então é realmente incrível. Nós tivemos a colheita mais abundante. Como é possível que nós tivemos uma colheita mais abundante que aquelas que nós normalmente tivemos? Nunca, em tempos normais, nós tínhamos tido uma colheita deste modo. Os cientistas nunca puderam dar uma explicação a este fenômeno. No jardim do convento eles tiveram vários tipos de árvores, os ciprestes, algumas de fruta e algumas de espinho.
Principalmente pelas tardes de verão, o Padre Pio desfrutava do clima, na sombra, junto com os amigos dele, e alguns convidados. Uma vez, quando o Padre Pio estava falando com algumas pessoas, repentinamente muitos pássaros começaram a cantar e fazer barulho à sombra das árvores. Os pássaros tinham composto uma sinfonia ali, grácleos, pardais, e outras espécies. O Padre Pio ficou aborrecido pela sinfonia, e olhando para os pássaros lhes falaram. Silêncio naquele mesmo momento. Os pássaros, os grilos e as cigarras estavam quietos. Pessoas que estavam no jardim, estava profundamente surpreso. Na realidade o Padre Pio tinha falado aos pássaros, igual a São Francisco. Outro testemunho, de um senhor que contou, minha mãe vinha de Fogi e era uma das primeiras filhas espirituais do Padre Pio. Ela tinha pedido para o Padre Pio a conversão e a proteção de meu pai, quando em abril de 1945 eles iriam executá-lo. Ele estava na frente do pelotão de tiroteio quando de repente pulou diante dele Padre Pio para protegê-lo. O comandante do pelotão deu a ordem de atirar, mas nenhum tiro foi disparado dos rifles dos 7 membros do pelotão e o comandante ficaram surpreendidos. Eles verificaram seus rifles e não acharam nenhum problema. Assim o pelotão apontou para meu pai novamente, e o comandante pediu aos soldados dele para atirar novamente, e novamente acontece a mesma coisa. Os rifles não trabalharam. Esta realidade misteriosa e inexplicável interrompeu a execução. Meu pai voltou para casa e ele se converteu. Ele recebeu os sacramentos sagrados em San Giovanni Rotondo quando fui agradecer Padre Pio. Deste modo minha mãe obteve os milagres que ela sempre tinha pedido ao Padre Pio, a conversão do marido dela,